A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler em 1 Crônicas, no capítulo 25, 26 e 27. Funções dos cantores e seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães dos exércitos, separaram para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur e José e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Izeri, Jesaias e Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, o qual profetizava louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias e Matanias e Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Hanani e Eliata e Gidalte e Ramote Ezé e Josbecasa e Malote e Otir e Mazaote. Todos estes foram os filhos de Emã, o vidente, do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus. E ao lado do rei Asaf, Jedutum e Emã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram a sorte acerca da guarda, igualmente assim, o pequeno como o grande, o mestre, juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e era eles os seus irmãos e os seus filhos, ao todo 12. A terceira a Zacur, e seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta Isri, e seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Jezarela, e seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei, e seus filhos e seus irmãos, 12. A undécima a Azarel, e seus filhos e seus irmãos, 12. A deudécima a Asabias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª Matitias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimote, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias, e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbecasa, e seus filhos e seus irmãos,
12. A 18ª, a Hanani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª, a Malote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª, Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª, a Roti e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª, Gidalti e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª, a Maziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª, a Ramoti Ezer e seus filhos e seus irmãos, 12. Funções dos porteiros. Quanto à divisão dos porteiros dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaias, o primogênito, Jeozebade, o segundo, Joás, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado. Também a seu filho Semaias nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaias, Otni e Rafael, Obed e Elzabade com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de forças para o ministério, para todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Osa, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sirri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Hilquias, segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor, e lançaram sorte, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro, prudente, e saiu-lhe a sorte do norte, e a Obed-edom a do sul, e aos seus filhos a casa das tesourarias, a Supim, a Osa, a do ocidente, com a porta Saloquete, junto ao caminho da subida, um guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbá, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbá. Estes são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari, os guarda dos tesouros. E quanto aos levitas,
Aias tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeiel. Dos filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Este tinha cargo dos tesouros da casa do Senhor, dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas. Sebuel, filho de Gersom, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros, e seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Estes, Selomite e seus irmãos, tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas, que o rei Davi, o chefe dos pais capitões de milhares e de centenas e capitões de exército, tinha consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel o vidente, e Saul filho de Quis, e Abner filho de Ner, e Joabe filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos, os oficiais e os juízes. Dos Izaritas e Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinha cargo dos ofícios de Israel, daquém do Jordão, para o ocidente em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Jerias o chefe. Dos Hebronitas de suas gerações, entre os pais, no ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Gézer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefe dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rebunitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Capítulo 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e o chefe dos pais, e os capitões dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviu o rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês, a primeira estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitões do exército para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois deles Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto para o quinto mês, o maioral Samute, o Israelita.
também em sua turma havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Irã, filho de Ilques, o Tecoitas. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraritas. Também em sua turma havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Marai, o Netofatita, dos Zeraitas. E também em sua turma havia 24.000. O unidécimo para o unidécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O deudécimo para o deudécimo mês, Heldai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel, eram estes sobre os Rebunitas. Era chefe Eliezer, filho de Zicri, sobre os Simeonitas. Cefatias, filho de Maaca, sobre os levitas. Asabias, filho de Quemuel, sobre os arotitas. Zadok, sobre Judá. Eliú, dos filhos de Davi, sobre Zacá. Onri, filho de Micael, sobre Zebulon. Ismaias, filho de Obadias, sobre Naphtali. Jerimote, filho de Asriel, sobre os filhos de Efraim. Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés. Joel, filho de Pedaias, sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade. Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim. Jaaziel, filho de Abner, sobre Dan. Azarel, filho de Jeorão. Estes eram os capitões das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto vieram. Por isso, a grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e da cidade e das aldeias e das torres, Jonatas, filhos de Uzias, e sobre os que fazia a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube, e sobre a vinha, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vindes estava nos tesouros do vinho, Zabdi, o Siminita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Hanã, o Gederita. Porém, Joás sobre os tesouros do azeite, e sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Aldai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram os maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho.
homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Ramone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era chefe do exército do rei. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E peço perdão por uns nomes que são difíceis de falar.